Você que tem interesse em fazer upgrade no seu computador ou montar um computador do zero, mas você é leigo, esse vídeo aqui é para você. Eu vou estar tentando ensinar como escolher as peças, compatibilidades entre elas e qual o melhor custo-benefício. Lembrando, eu também sou leigo em computação se comparado com pessoas que trabalham com isso há muito tempo. Eu trabalho com computação, mas não diretamente com montagem de computador. Então, se você for um especialista e estiver vendo esse vídeo, por favor, deixe nos comentários algumas dicas, vamos tentar contribuir, todo mundo aprender juntos. Nesse vídeo eu vou estar apresentando como escolher, fazer o comparativo entre custo-benefício das peças que você quer comprar para fazer upgrade ou montar o computador e também a compatibilidade entre elas, compatibilidade de memória e processador, compatibilidade da placa de vídeo e da placa-mãe e compatibilidade dos encaixes da fonte com as peças que você vai comprar. Sim, porque algumas vezes você precisa de um tipo de entrada de fonte para a peça e a fonte sua não vai ter, você vai ter que comprar adaptador e tem casos de computador que até queima por causa disso. Então, se você está querendo montar um computador por completo ou fazer upgrade com peças novas, acompanhe esse vídeo todo que eu tenho certeza que você vai sair com muito conhecimento daqui. Fala, gênios, tudo bem com vocês? Vamos começar o planejamento de uma montagem de um computador. Vamos começar escolhendo as peças. Eu encontrei uma imagem na internet que eu achei muito interessante para a gente já elaborar o nosso processo de montagem de um computador. O que eu achei muito interessante nessa imagem que eu encontrei é que ele apresenta para a gente a cronologia de como montar o seu computador. A gente começa primeiro pelo planejamento, depois a compra, a instalação das peças dentro do computador e depois, óbvio, resolução de problemas que quem monta computador sabe, a gente sempre encontra problemas na montagem de computação e aí a gente tem que ficar conferindo se as peças estão com problema, se são elas, tem que mandar para garantir ou se foi alguma instalação que a gente fez errado. O computador, a gente sabe, ele é composto de diversas peças, né, dentro deles. Aqui tem a representação de um gabinete transparente, que hoje é bem utilizado, a lateral do gabinete transparente, para a gente poder estar acompanhando o funcionamento das peças no computador. E dentro dela a gente tem diversas peças. A gente tem a placa-mãe, que conecta todas as peças do computador. A gente tem memória RAM, placa de vídeo, placa de som, ela nem sempre é necessária, isso vai depender muito do tipo de trabalho que você vai fazer. A CPU, que vai fazer todo o processamento do computador. O cooler dessa CPU, né, porque a CPU ela fica muito quente, a gente precisa resfriar ela. O SSD ou HD ou um SSD de chip, né, que eu chamo assim, mas esses SSDs onde que a gente encaixa diretamente na placa-mãe, ele não é SATA, ele tem uma velocidade muito maior, o SSD ele tem uma velocidade maior do que o HD, mas não supera essa outra versão, e a gente tem o HD. O HD ele é o mais convencional, né, o mais antigo. Ele é um disco rígido de verdade, um disco de prata, dentro de uma caixinha que a gente coloca dentro do computador. Não necessariamente você tem que escolher um só, você não precisa escolher um SSD só para colocar no seu computador, você pode utilizar um SSD para softwares e para o sistema operacional. Você pode utilizar o HD para armazenar arquivos, com uma quantidade maior de arquivos que você tenha, sem gastar muito dinheiro, comprando SSD só para armazenamento. Se for armazenamento de arquivos, o HD ele funciona muito bem, para isso que ele serve, às vezes até para fazer um backup dentro do próprio computador. A memória RAM eu já tinha falado, as portas, elas fazem parte geralmente da placa-mãe. Quando você instala a placa-mãe atrás do gabinete, você já vai ter um espaço para poder colocar as portas de saída. Power Supply, que no caso seria a fonte, os cabos que fazem a conexão de tudo. Wi-Fi Card, se o seu computador for de mesa, você vai precisar de uma placa de Wi-Fi. Ou você pode ligar diretamente na placa-mãe, que é onde que fica a entrada de cabo de rede. Você vai ter o gabinete, o monitor e os periféricos. Eu não vou fazer aqui uma especificação sobre cada peça e o funcionamento de cada uma. Eu vou apresentar apenas algumas também, para a gente poder saber qual que é melhor que a gente vai escolher e qual a compatibilidade entre elas, né? Que no caso seria a placa-mãe, a placa de vídeo, a memória RAM e a CPU. Então beleza, vamos começar pela placa-mãe. O nome já diz, ela é a principal do nosso computador, ela é que todas as placas são conectadas, né? Ela que faz a conexão entre todas as placas que a gente tem no computador, memória, processador. Para escolher sua placa-mãe, inicialmente você tem que ver qual tipo de processador que você vai querer colocar. Porque você tem placas-mães que são compatíveis com Intel, você tem placas-mães que são compatíveis com AMD. Nesse caso aqui dentro do site da Pichau, não estou fazendo propaganda para ninguém, mas são lojas, né, que a gente consegue encontrar essas peças de computador. Aí a gente tem aqui essa placa-mãe da Gigabyte, que tem um chipset da Intel, onde a gente pode colocar o processador, né, da Intel, que ele vem aqui no centro. Essa outra placa-mãe da Asus, a gente já tem ela para AMD, né, o chipset dela é para AMD, então a gente faz a conexão aqui no centro também.
né? Os locais de conexão são sempre os mesmos, os processadores são sempre parecidos, só o encaixe deles que são diferentes por tipo de marca. Toda placa-mãe tem versões tanto para AMD quanto para Intel, então não faz muita diferença você escolher a marca da placa-mãe pela marca que você vai escolher do seu processador. Você tem que pensar simplesmente na conexão que ele vai ter do processador. Se você comprar uma placa-mãe que tem conexão para Intel e comprar um processador AMD, você não vai conseguir colocar esse processador lá dentro, ele não vai funcionar. E além disso, a gente tem processadores de tamanhos diferentes. No caso da AMD, a gente tem os Threadrippers, que tem a conexão TRX4. Aí você tem que escolher placas-mãe que são compatíveis com esse tipo de processador também. Se eu não me engano, os processadores i9 e os Threadrippers, né, da AMD, eles têm esse tamanho maior. Então você pode perceber que nas imagens das placas-mães que são compatíveis com ela, que é apresentado no site oficial da AMD, eles têm um tamanho diferente de conexão. Esses processadores eles têm o dobro de tamanho do processador normal. Para encaixe de gabinete, você pode escolher, tem, né, EATX, tem placas-mães ATX, Mini ATX, Micro ATX, mas isso não entra no que a gente vai escolher aqui hoje. A gente está vendo simplesmente compatibilidades. Então, o que você já sabe que quando você vai escolher a placa-mãe, já tem que ter em mente qual tipo de processador você vai colocar também. Então, se você vê o preço, faz a comparação entre o chip da Intel, entre o processador da Intel e o processador da AMD, e vê que o processador da AMD está mais em conta do que o processador da Intel, pelo custo-benefício, você tem que saber que a placa-mãe que você vai comprar tem que ser compatível também com o processador que você escolheu. Você não necessariamente tem que escolher a placa-mãe primeiro. A placa-mãe, geralmente, o preço dela pode variar, mas o custo-benefício do processador pode ser maior do que o da placa-mãe. Não vai fazer tanta diferença assim. Para escolher a memória, a gente tem diversas especificações da própria memória, mas no caso da compatibilidade dela com a placa-mãe, seria no caso das DDR. A gente vai sempre procurar qual o tipo de conexão que tem na placa-mãe. Hoje em dia, geralmente é DDR4, né? Mas a gente tem placas mais antigas que são DDR3. Já vi algumas placas que vêm com DDR5, ou se foi algum anúncio do que viria, né? Mas a gente tem que ficar sempre atento a isso, ao DDR da placa e da memória. Se você tiver um computador mais antigo, quiser atualizar a memória, se você comprar DDR4 e a sua placa-mãe for DDR3, você não vai conseguir instalar ele no seu computador. Outro ponto importante que você deve fazer é entrar no nosso canal da Cortex, se inscrever, ativar o sininho, assista os nossos vídeos e compartilhe com pessoas que você sabe que pode gostar. Te agradeço demais. Outra compatibilidade que a gente tem que ver da memória também é em relação ao processador. Então, quer dizer, é interessante a gente começar escolhendo o processador para escolher a placa-mãe, e depois de escolher o processador, a gente tem que ver quais memórias são compatíveis. Alguns processadores têm listas específicas de memórias que são compatíveis, algumas memórias não vão funcionar. Então você vai comprar, elas vai instalar, o processador não vai funcionar com aquela memória. E além disso, você também tem, no caso aqui eu coloquei um processador da AMD, que ele tem uma capacidade muito grande de memória, né, para a gente poder colocar. Então você pode, que na especificação apresenta que ele tem 256 GB, né, que você pode colocar de memória na placa-mãe sua, instalada. E no caso, essas memórias podem ter até 3.200 MHz, são DDR4. Além disso, tem essa especificação dentro do próprio site. Você sempre encontra dentro de sites oficiais do processador a compatibilidade do tipo de memória, e a gente vê também outros tipos de compatibilidade, além, né, das especificações gerais. No caso desse processador aqui, ele vem a versão do PCIe, vem o tipo de memória, que são DDR4, né, e a quantidade de canais de memória. No caso aqui, a gente tem a velocidade máxima da memória. Quando você vai colocar até 4 canais, você pode colocar DDR4 de 3.200 MHz, mas se você aumentar, aí você tem uma queda de megahertz. Né, eu já ouvi falar que pela quantidade de memória que você tem, quanto mais memórias você instala, você tem uma perda de frequência, né, uma perda de velocidade da sua memória. Então, às vezes é interessante, se você quer uma quantidade grande de memória no computador, às vezes é interessante você comprar uma quantidade menor de memórias com uma quantidade maior, né, quantidade menor de pente com a quantidade maior de gigas, para você ter um desempenho melhor. Então aqui também a gente tem a especificação geral mostrando qual que é o tipo, né, de socket da CPU, que vai ser o encaixe, aquele que eu mostrei, que fica no centro da placa-mãe. Então esse aqui é uma STRX4, que no caso aqui, essa aqui são as TRX4. A gente tem alguns exemplos, mas se você pesquisar dentro de algum dos sites, você vai ver quais que tem essa conexão também.
E aí você pode ver algumas reviews de pessoas que já utilizaram essa placa-mãe, de pessoas que já testaram, né, as placas-mães que você quer comprar para ver se ela tem um desempenho bom. Eu não tenho como apresentar diversas placas aqui, fazer testes, né, porque eu nem tenho essas placas para poder apresentar, mas é uma ideia de como você vai poder pesquisar elas depois. Aqui tem várias dessas placas, né, de diversas marcas. Você pode ver que a gente tem para conexão, né, da Threadripper, das TRX4. Você tem diversas placas-mães, diversas marcas diferentes, diversas lojas vendendo. Você pode fazer comparação de preço, você pode ver qual que tem o melhor desempenho, igual eu disse, com reviews que você pode procurar no próprio YouTube. Então aqui a gente já soube selecionar a compatibilidade da placa-mãe com processador, da placa-mãe com processador e o pente de memória. No caso, como você vai escolher o processador? Eu gosto muito de fazer pesquisas pelo próprio Google, de fazer um comparativo entre processadores que eu sei que estão dentro da minha necessidade. Então, no caso aqui, eu comparei uma Threadripper com um i9, né, que são mais ou menos aqui da mesma categoria, e aqui apresenta alguns sites para a gente. Eu geralmente gosto de usar o User Benchmark, e ele mostra aqui para a gente a comparativa entre as duas marcas, entre os dois processadores. No caso do processador da Intel, a gente pode vir aqui, ó, em velocidade efetiva, ele é 50% mais rápido do que o da AMD. E descendo um pouco, a gente tem o rank de velocidade. Esse rank aqui são pessoas que fornecem para o site testes do processador, eles acabam ranqueando pelo uso, né, de diversos usuários. Você pode ver que a performance ali está apresentando de 29.500 usuários que forneceram esse teste de velocidade. Então olha que interessante, o i9 está na segunda posição do ranking e o Ryzen está na posição 152. Então a gente vai descendo aqui no comparativo, a gente vai vendo, né, diversas instâncias aqui para comparar os dois processadores. A gente tem um score aqui médio da latência de memória de cada core, né, da quantidade de core utilizado, o overclock, o score de cada um, comparativo de vendas entre eles, de mercado. A gente tem o tempo que foi lançado, a gente vê que esse Ryzen é mais antigo, né, mais de 42 meses que ele foi lançado, em comparativo com o i9 que tem 10 meses, então ele é muito mais recente. E aqui alguns comentários, né, de cada processador e comparativo. Voltando aqui para cima, a gente pode escolher, pode modificar, se você quiser escolher outro tipo de processador da Intel, você pode colocar. Ele geralmente aqui fica numa posição onde os que estão aqui em cima são mais novos. Ele apareceu aqui para os dois. Se eu mudar aqui, o de baixo é o que está em segundo lugar. Então aqui ele já fica na posição, né, de processadores que são mais velozes. A gente vai ver que o da AMD, o que é o mais veloz da AMD hoje, ele ocupa a 8ª posição. Mas isso não significa nada. Às vezes, esse de 8ª posição da AMD, ele pode ser um processador que seja interessante para você e que tenha um custo-benefício melhor. A gente pode ver aqui, comparação, pelo que o site apresenta, não é a comparação de preço real aqui no Brasil, mas a gente vê que o da AMD ele tem que ser mais barato. E ele é um processador mais novo também, né? Então, às vezes, pelo custo-benefício, pelo que você vai utilizar, esses 10%, 7% aqui de velocidade efetiva não vai fazer diferença se você faz o comparativo aqui de valores. Se a gente for descendo aqui pelo site, a gente vê que é muito próximo as velocidades, é muito próximo os comparativos, a não ser questão de preço, né, de valor de mercado, de venda, mas a gente tem aqui comparativo muito próximo um do outro. Então, assim, nesse caso aqui, eu escolheria um pouco pelo preço também, igual eu disse. Aí é fazer o comparativo de preço e ver a porcentagem, pela velocidade efetiva e a porcentagem de diferença de valor. Se você vê que a diferença de valor tem uma quantidade, né, de porcentagem maior do que o da velocidade, é óbvio que talvez vai ser mais interessante. Não tem necessidade de você pagar, às vezes, 30% a mais no preço de 25% a mais no preço de um processador para ter 7%, 5% a mais de velocidade. Isso não vai fazer tanta diferença no que você vai trabalhar. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui nas placas de vídeo, né? Fiz um comparativo aqui, já fiz uma pesquisa no Google com o comparativo. E a gente tem o mesmo site que faz o comparativo entre CPU, a gente tem que faz também entre placas de vídeo. Lembrando que GPU é o processamento da placa de vídeo. Não necessariamente é a placa de vídeo. A placa de vídeo é uma coisa, a GPU é um processador que está dentro da placa de vídeo. E a placa de vídeo também conta com memória. Então ele faz um processamento separado, vamos dizer assim, do processador e da memória que você tem. Você tem uma memória dedicada para a placa de vídeo e um processador dedicado para a placa de vídeo. São duas coisas diferentes, a placa e a GPU. Então aqui a gente pode entrar dentro do site da User Benchmark da mesma forma que a gente usou
para fazer a pesquisa da CPU, a gente pode fazer aqui também da placa de vídeo. Tem apresentação igual o da CPU, onde você tem o comparativo das duas placas, uma do lado da outra, onde você pode escolher, né, qual o modelo da versão. E a gente tem aqui a velocidade efetiva da mesma forma. Só que aqui a gente pode avaliar outras coisas. Por exemplo, aqui a gente tem a RTX 4090. Ela tem 180% a mais de velocidade efetiva do que a 3060 Ti, que é da mesma marca, mas é um modelo mais antigo, um modelo, né, menor, vamos dizer assim. É mais barato, ele é mais fraco, né, do que a RTX 4090. Enquanto a 4090 tem primeiro lugar no ranking de velocidade, a 3060 Ti está no ranking 31. Então a gente tem aqui um score médio de 238%, um score aqui de overclock, né, 231% quando a gente joga um overclock em cima dele. Aqui a gente vê nesse Nice to Haves aqui, ele apresenta pra gente detalhes sobre a placa de vídeo, né, Parallax, Platin, e a data que ele foi feito, né, que ele é mais novo, então ele também ganha aqui pontos por causa disso. A gente poderia ter aqui outros comparativos de desempenho, né, em questão da memória, em questão de resposta da memória da placa, resposta de FPS, que geralmente apresenta o comparativo da placa como um todo, né, não só a velocidade. A gente tem até um link aqui do lado de comparativos FPS. No caso, ele está comparando a 3060 Ti com a 3070, que elas têm basicamente o mesmo desempenho. A gente vê que muda pouco aqui em questão de FPS de uma placa para outra. Então, no caso da 4090 para 3060 Ti, a gente sabe que o desempenho é muito maior, né? Absurdo. Você vai ter utilidades diferentes de uma placa para outra, mas em questão da 3070 e da 3060 Ti, se for o caso de você querer comprar uma placa boa, né, uma placa aí que tem um desempenho médio com a tecnologia de Ray Tracing, né, da RTX, da NVIDIA, e quiser comparar placas próximas, igual a 3060 Ti a 3070, vai valer muito do custo-benefício. Você vai ver aqui que as placas têm um desempenho muito próximos, mas o preço pode variar bastante. No caso aqui está apresentando um preço quase que o dobro, mas tem que pesquisar na internet, nas lojas, qual que é esse valor. Daí a gente vê pela porcentagem, né? Você vê que tem 4, 3% a mais de desempenho aqui, mas no preço ele pode estar muito mais alto que isso, pode estar uns 30%, uns 20%. Um ponto muito interessante de ver, que aí já é o comparativo da placa-mãe com a placa de vídeo, é a questão do PCI Express, né? Que é o encaixe da placa de vídeo na placa-mãe. Hoje a gente tem a tecnologia do PCIe 4.0, isso aí traz um desempenho maior para a placa, né? Ele tem uma comunicação muito mais veloz da placa-mãe com a placa de vídeo, mas no caso da sua placa ser uma 3.0, caso você vai fazer um upgrade, né? Você viu que a própria RTX 3060 Ti, ela é 4.0, mas a sua placa é 3.0, você não precisa preocupar. Você tem uma queda de desempenho, mas você não vai ter incompatibilidade de peças. A sua 3060 Ti vai conseguir rodar, 4090 vai conseguir rodar nas placas que tem, né, a 3.0 ao invés da 4.0, porém o desempenho vai ser um pouco menor. Pouca coisa, se você pesquisar na internet, você vai ver que é muito próximo o desempenho de uma para outra, né? É simplesmente por questão de tecnologia. E aquela coisa, tem pessoas, às vezes, ou a pessoa ela é gamer, ou ela trabalha com design gráfico de alguma forma, edição de vídeo, produção de 3D, e ela precisa daquele pequeno desempenho, faz muita diferença para ela, aí tudo bem, você vai somando ali o PCI 4.0, você soma mais aqueles, né, pequeno desempenho de uma placa para outra, uma 4080 para uma 4090, você vê que dá uma diferençazinha ali, você vai somando isso tudo, ele, né, pode dar um desempenho bem melhor. Mas assim, se for ver por questão de utilização média, de custo-benefício, se você vê que a sua placa é 3.0, você vê que vai onerar demais, a placa 3.0 é a que você tem, você não quer comprar uma placa nova, quer placa-mãe, né, no caso, quer comprar só uma placa de vídeo, você tá com medo de ficar incompatível, não vai ficar, você pode colocar, vai funcionar tranquilamente, aí com o tempo você pode trocar a placa-mãe também, tomando todos aqueles cuidados, né, da memória, do processador. Então, assim, o computador ele funciona todo em simbiose. Você tem que ver que todas as placas que estão lá dentro dela, memória, processador, elas tudo têm compatibilidade, tem certas compatibilidades, tem velocidade que pode ser alcançadas ou não. Então, isso tudo você tem que ficar atento. Sempre que você vai trocar uma placa, você tem que ficar atento a outra. Tem que ver se você vai trocar uma placa-mãe, se vai ser compatível com a memória, com o processador, se
ser compatível com a placa de vídeo, o desempenho que você está querendo. Já em questão da fonte, ela é universal por questão de processamento e placa-mãe, né? Você vai fazer a conexão da fonte na placa-mãe para funcionamento da memória e do processador. Mas em questão de placa de vídeo, hoje as novas RTX elas têm uma conexão diferente. Se você tem uma fonte que tem um encaixe diferente das novas, você pode precisar de um adaptador, né, que são os de 16 pinos. Você vai ter que colocar um adaptador, fazer a conexão com 2 de 8 pinos e conectar de 16 na 4090 ou na 4070. Isso aí pode ser um pouco problemático. Algumas pessoas apresentaram aí mau funcionamento da placa, placas queimaram, começou a sair fumaça, queimou até o computador todo, justamente porque pegaram adaptadores, cabos paralelos, não conectaram corretamente até o fundo da placa, né? E isso aí pode dar uma certa sobrecarga bem nesse ponto aqui, né? Esse aqui são pessoas que já estão falando sobre a dúvida da posição correta. Tem placas que vêm com esse cabo já como adaptador, mas tem placas que você vai comprar, dependendo da marca, ele não vai vir, você vai precisar de comprar um adaptador paralelo. Então isso aí pode ser um pouco problemático, tem que ficar de olho nisso também. Tem que saber, né? Porque no caso de você comprar uma placa nova e achando que vai encaixar no seu computador e a sua fonte não suporta, você vai ter que pedir um cabo depois separado, vai gastar mais tempo. Isso aí pode ser um pouco problemático também, tem que ficar atento. Então é isso aí, pessoal. Eu quis apresentar realmente só algumas peças, alguns componentes do computador. Geralmente o que a gente, né, costuma fazer mais trocas aí, que são a memória, a placa de vídeo, o processador, e ver a questão de compatibilidade entre elas, e fazer um comparativo também em questão de qualidade, de preço, né? A gente tem os sites aí que a gente consegue fazer essa avaliação de qual que é melhor ou não em questão de desempenho. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais para frente eu posso trazer alguns vídeos aí que vão ter uma especificação melhor sobre cada peça, falar um pouco mais sobre construção de computador, de montagem de computador, as outras peças que eu acabei não comentando sobre, né, como os coolers, as ventoinhas, o tipo de gabinete que vai escolher. Mas a intenção minha era justamente trazer aí sobre a compatibilidade entre as peças, que é uma das questões que traz mais dúvidas na hora da gente, né, que dá mais trabalho na hora da gente montar um computador. Então aproveita que você está aqui, confere os outros vídeos que a gente tem no nosso canal, a gente aborda diversos temas, a gente tem top 10, tem história, tem utilização de inteligência artificial, tem shorts muito interessantes com notícias, novidades sobre tecnologia. Se você gostou desse vídeo e gostou do nosso canal, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e compartilhe com pessoas que você sabe que vai gostar. Te agradeço muito e até o próximo vídeo.